Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a isomeria plana espacial, que é uma vertente aí da química orgânica muito recorrente em concursos, tanto militares quanto nos vestibulares. Tá vindo aí com força total. Antes de mais nada, nós devemos definir o que seria a isomeria. Isomerias são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Então aqui nós temos alguns exemplos de duetos de compostos diferentes, porém que têm a mesma fórmula molecular. Então aqui a gente tem o ortocresol e o álcool benzílico, propanona e propanal, propeno e ciclopropano. Se nós observarmos melhor, nós podemos ver a diferença estrutural entre eles. Eles têm uma diferença visual aqui que está sendo fácil de identificar. Porém, quando nós colocamos as fórmulas moleculares desses elementos, nós não conseguimos identificá-los. Então, aqui o ortocresol e o álcool benzílico, eles vão ter a mesma fórmula de C7H8O, enquanto a propanona e o propanal, C3H6O, e o propeno e ciclopropano, C3H6. Tudo bem até aqui? Compostos diferentes, mesma fórmula molecular. Agora nós vamos diferenciar a isomeria plana da isomeria ótica. Sendo que na isomeria plana nós temos alguns tipos, que são a isomeria de função, de posição, de cadeia, tautomeria, metameria. Agora nós vamos saber diferenciar esses tipos de isomerias planas. Aqui nós temos o butanol, 1-butanol e 2-butanol, 3-metilhexano, 2-metilhexano, pente-2-eno e pente-1-eno. Na isomeria de posição, nós observamos que na cadeia, a única diferença entre eles é a posição de algumas características dessa cadeia. Por exemplo, aqui em azul nós podemos ver que é uma posição da função orgânica. Então, a função álcool estava ligada ao carbono 1, e nesse segundo exemplo está ligado ao carbono 2, mudou de posição. 3-metilhexano, a posição da minha ramificação radical, que aqui nesse primeiro exemplo está no carbono 3 e no segundo está no carbono 2. Então, essa ramificação ela andou aí pela minha cadeia. E por fim, nós temos aqui o exemplo de insaturação, pente-1-eno, e pente-2-enos. A insaturação está entre o carbono 2 e 3, aqui nesse segundo exemplo. Então, isomeria de posição está relacionado com a posição, ou da função, ou do radical, ou da minha insaturação, sendo dupla ou tripla, não tem problema. Sobre isomeria de cadeia. Na isomeria de cadeia, nós temos que ficar atentos às características de uma cadeia carbônica. Então, é bom dar uma estudada nos tipos de cadeias carbônicas que nós temos. Nesse aqui, em lilás, nós temos o ciclobutano e o 1-buteno. Eles são isômeros de cadeia porque um tem uma cadeia fechada e o outro tem uma cadeia aberta. Em azul, nós podemos identificar esse nitrogênio aqui, que é um heteroátomo. É só um nitrogênio que é um heteroátomo? Não. Nós temos oxigênio, nós temos enxofre. Então, heteroátomo vai ser um elemento que divide a cadeia carbônica. Um elemento diferente de carbono que vai dividir a minha cadeia. Então, aqui ó, a gente tem um nitrogênio entre átomos de carbonos. Nesse segundo exemplo do azul, nós temos o nitrogênio no final, aliás, no início da minha cadeia. Eu não estou dividindo os meus carbonos, eu não estou dividindo a minha cadeia. Então, aqui a minha cadeia é normal, a minha cadeia é homogênea. E nesse primeiro caso aqui, a minha cadeia é heterogênea, por ter um heteroátomo dividindo a minha cadeia. Em rosa, nós temos a cadeia normal e a cadeia ramificada, o butano e 2-metilpropano. Nesse caso, a diferença entre elas é que um tem a presença de insaturação e a outra não tem. Então, a isomeria de cadeia está relacionada com as características da cadeia carbônica. É importante relembrarem isso
lá em Química Orgânica. Dá uma lidinha nas diferenças das cadeias. Isomeria de função. A isomeria de função está relacionada com a função orgânica. Então, vocês devem saber as diferenças das funções orgânicas, se é um álcool, se é um fenol, se é uma amina, se é uma amida, se é um éter, se é um éster. Saber identificar as funções orgânicas é extremamente importante. Não só para a matéria de isomeria, eu estou falando de forma geral, já que orgânica ela se resume basicamente em cadeias carbônicas e funções orgânicas. Nesse primeiro caso, nós temos o álcool. Por que ele é um álcool? Porque o OH não está ligado diretamente ao meu anel aromático. Nesse caso, é uma função álcool. E nesse segundo caso, nós temos um fenol. O fenol, por quê? Porque eu tenho um OH ligado diretamente ao meu anel aromático. Então, a isomeria será de função, porque eu tenho a mesma fórmula molecular, porém a função orgânica entre eles é diferente. Nós temos o propanal e a propanona. Propanal, essa cadeia aqui, ó, essa função aqui, aldeído, carbono, dupla ligação, e ligado a este mesmo carbono eu tenho o hidrogênio. Ele está sempre no início da cadeia. Ele está sempre nas extremidades, nunca no meio. Então, aldeído e propanona. Percebem que aqui na propanona, ele está num carbono que está ligado, que está entre carbonos. Então, ele está meio que no meio da minha cadeia. Ele nunca está nas extremidades. Se estiver nas extremidades, é um aldeído. Se estiver ali no meio da minha cadeia carbônica, entre um carbono e outro, eu tenho uma função cetona. C-O é uma cetona. Isomeria de função, aldeído, diferente de cetona. Por fim, nós temos o etanol e o metoximetano. Etanol é da função álcool e metoximetano da função éter. Então, isomeria entre eles, isomeria de função. Vamos falar de isomeria de tautomeria. A isomeria de tautomeria ela é muito voltada para equilíbrio químico, porque são substâncias instáveis que não conseguem manter ali na forma de uma função, eles terminam aí mudando o tempo todo. Nesse caso, o que está acontecendo? Eu tenho um carbono ligado a essa carbonila aqui. Aí ele tem dupla ligação, só que podem ocorrer situações em que essa dupla ligação ela vai se romper. Ela vai romper uma dupla. Quando essa dupla se rompe, o que acontece? O oxigênio ele vai precisar se estabilizar, porque eu quebrei uma ligação aqui. Nesse caso, ele vai capturar um hidrogênio para se ligar a ele e assim ele fica estável. Ele captura do carbono vizinho aqui. Nesse caso, ele vai formar uma função OH. Então, é como se esse oxigênio aqui... Primeiro, essa ligação se rompe, ela se desfaz. O oxigênio fica precisando de mais uma ligação para ficar estável. Então, ele vai lá e captura o hidrogênio do carbono vizinho para si. Ficamos dessa forma, ó. O ligado a hidrogênio. Nesse momento em que ele captura o hidrogênio para si, o que acontece? O meu carbono, que não tem nada a ver com a história, ele vai ficar com déficit de ligação, já que o hidrogênio foi capturado. Então, nesse caso, ele é obrigado a formar uma ligação dupla com o carbono vizinho. Olha, a dupla é formada. Então, nesse caso, ele deixou de ser da função aldeído para ser da função enol. O que seria a função enol? OH, ó, hidroxila aqui, ó. OH ligada a um carbono que faz uma dupla ligação. Isso é um enol. Então, eu deixei de ser aldeído para me tornar um enol. Então, a isomeria de tautomeria, ela é identificada pelas setinhas que indicam equilíbrio químico e, nesse caso, um aldeído se torna um enol. Nós dizemos que é
um equilíbrio aldoenólico, aldeído se tornando um enol. Então, vamos caracterizar por esse equilíbrio químico e pela transformação de um aldeído em um enol. Por fim, chegamos à isomeria de metameria, que está relacionada com a posição dos heteroátomos. Nesse caso aqui, nós temos o oxigênio nessa posição 1 e na posição 2. Quando nós olhamos para a molécula vizinha, nós percebemos que o oxigênio saiu da posição 2 e veio para 3. Então, ele meio que caminhou pela minha estrutura. Nesse caso, dizemos que é uma isomeria de metameria ou compensação, é o mesmo nome, é a mesma coisa. Então, a posição do heteroátomo vai dizer se é uma isomeria de metameria ou não. E nesse último exemplo aqui, nós vimos que o oxigênio ele andou mais uma posição, ficando na posição 4. Então, eu estou percebendo que o heteroátomo está caminhando pela minha cadeia carbônica. Tudo bem? E vamos ao exemplo. O butanoato de metila é um flavorizante de frutas utilizado na indústria alimentícia. A sua fórmula estrutural está representada a seguir. Então, a gente tem aqui nosso butanoato de metila. Quantos carbonos ele tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Lembre-se de contar o carbono mais próximo da minha função. Segunda coisa, que função essa estrutura pertence? Olha, carbono ligado a um oxigênio e ligado com uma dupla ligação a outro oxigênio. E aí, vocês lembram? Vou dar até um tempinho para vocês pensarem. É um éster, muito bem, quem falou. Vamos lá. Analise a fórmula do butanoato de metila e assinale a alternativa que traz, respectivamente, um isômero de compensação, ou seja, de metameria, que eu disse que está relacionado com a posição do heteroátomo, e um de função. Então, nós vamos ter aí funções diferentes. Vamos analisar a letra A. Aqui nessa letra A, nós observamos que a função mudou. Preste atenção, aqui a gente tem um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, um carbono vizinho e uma ligação, esse carbono vizinho está uma ligação com o oxigênio. Pessoal, nesse caso, se eu separei, aliás, a carbonila do oxigênio, eu não tenho mais a função éster. Aqui eu tenho uma cetona e um éter. Agora eu tenho duas funções diferentes na minha cadeia. Então aqui, como é compensação e função respectivamente, eu não posso considerar a letra A, porque aqui nessa letra A, o primeiro exemplo é de uma isomeria, se tiver, é de função, não de compensação ou metameria. Então o A a gente já pode descartar. Vamos de B. Olha, no B nós percebemos que o oxigênio, ó, o meu heteroátomo, ele mudou de posição, ó. Antes ele estava ligado ao carbono 1, agora ele está ligado ao carbono 2. Beleza, já posso considerar que o B é uma isomeria aí de compensação. Mas, olhando aqui para o meu segundo exemplo, deveria ser um isômero de função, vamos observar se ele vai mudar a função. Aqui, ó, nós temos C, dupla O, OH. Essa função aqui é um ácido carboxílico. Sendo um ácido carboxílico, eu posso dizer que seria um candidato bom para ser um isômero de função. Porém, a gente precisa conferir a quantidade de números de carbonos, de átomos, para ver se são iguais. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Olha, a minha função principal, minha cadeia principal tem 5, então eles não são isômeros. Então, a B não pode ser. Vamos para C.
Na letra C, nós temos a mesma molécula. É a mesma coisa, só que elas giraram essa molécula, tá girada. Tá girada não, tá invertida. Então nós invertemos, nós não, né, a questão. Eles inverteram a molécula, ela é a mesma, não mudou nada. Então nesse caso C não rola. Vamos para D, mesmo caso, ó, cetona de éter. Não é uma isomeria de função, aliás, de compensação, de função até poderia ser. Vamos para E. A E, nós temos o heteroátomo ligado ao carbono 2, então ele mudou de posição. E nesse caso, vamos conferir se tem pelo menos os mesmos números de átomos de carbono. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Olha só que maravilha. 2 oxigênios. Vamos olhar para a cadeia principal aqui, 2 oxigênios. Quantos carbonos? 3, 5, 9, 11 e 11, né? Foi. Aqui nós temos 3, 5, 7, 8, 9, 10. Então, nesse caso, deixa eu ver se eu tô contando certo ou estou contando errado. Ah, esqueci de contar esse aqui, ó, esse hidrogênio aqui. 10. Pronto, ufa. Pensei, meu Deus, não tem gabarito. Tem sim. São 10 hidrogênios. Esqueci de contar esse aqui no finalzinho. Nesse caso, letra E. E aí, foi que foi? Refaçam esses exercícios sozinhos, reflitam, vejam se está tudo bem, tá bom? E daí, deem continuidade. Vamos para a isomeria espacial. A isomeria plana, ela não é muito utilizada nos concursos vestibulares, mas são mais focados nos concursos militares. A SpaceX começou a cobrar isomeria e, desde o ano passado, tem caído isomeria plana. E esse ano, a SpaceX também cobrou uma isomeria plana e espacial. Para o concurso que nunca caiu isomeria, agora eles estão que estão. Então, vamos aprender a isomeria espacial, que é muito, muito, muito utilizada. Dentro da isomeria espacial, nós temos a isomeria ótica e a isomeria geométrica. Para a gente entender o que seria a isomeria ótica, a gente precisa aprender a identificar, a achar um carbono assimétrico ou quiral. O que seria um carbono assimétrico ou quiral? Um carbono que possui 4 ligantes diferentes. Então, nesse exemplo, nós temos aqui a fórmula geral, né? Um carbono com 4 ligantes diferentes, sendo que R1 é diferente de R2, que é diferente de R3 e diferente de R4. Aqui nesse exemplo, em vermelho, nós temos o carbono quiral. Esse carbono quiral está fazendo uma ligação com o CH3, uma ligação com o OH, uma ligação com o hidrogênio e uma ligação com todo esse restante da molécula. Nesse caso, nós temos um carbono quiral. Não temos ligantes iguais. Aqui na adrenalina, como é que a gente faz para identificar o nosso carbono quiral? Vamos começar aqui pela ponta. O carbono tem que ter 4 ligantes diferentes? Sim. Então, nesse caso, eu tenho carbono fazendo 3 ligações com o hidrogênio. São 3 ligantes iguais, então não conta. O segundo, vamos pular aqui para o ladinho, que a gente tem hidrogênio, não pode. Estamos falando de carbono. Vamos olhar para esse carbono aqui. Esse carbono está fazendo uma ligação com esse aqui, outra ligação com toda essa partezona. E para completar as 4 ligações, estão faltando quem? Os hidrogênios, que estão aqui ocultos, mas eles existem, tá bom? Então, eu tenho 2 ligantes iguais. Então, não posso considerar como um carbono quiral ou assimétrico. Agora, esse carboninho daqui. Esse carbono está fazendo uma ligação com uma hidroxila, uma ligação com um anel aromático,
uma ligação com essa partezinha aqui, ó, que tem uma amina. E para completar, a quarta ligação com quem? Com o hidrogênio que está oculto. Prontinho, galera. Nós temos aqui um carbono quiral. E como é que eu identifico um carbono quiral? Através de um asterisco. Prontinho. Aqui está o meu carbono assimétrico ou carbono quiral. Dentro do meu anel aromático, nós não conseguimos identificar carbonos quirais, porque os seus ligantes são sempre iguais. Mas nesse caso aqui, quando a gente compara um lado com o outro, esse carbono aqui, ó, ele tá ligado a um OH, tá ligado a um carbono e tá ligado a um segundo carbono. Nesse caso, eu não considero como se fosse um carbono quiral, sendo que está fazendo uma dupla aqui ainda com carbono. Então, são duas ligações iguais. Então, nesse caso, o anel aromático ele não conta como se tivesse um carbono quiral. É bem difícil achar um carbono quiral simétrico numa cadeia carbônica. E no anel aromático não tem. Vamos seguir. Aqui, na adrenalina, tá mostrando aqui os meus ligantes diferentes. E na anfetamina, onde estão os nossos carbonos quirais? Os nossos não, o nosso, né? Não sei nem se tem mais de um. Vamos começar aqui pela ponta. Aqui, nessa pontinha, nós temos um carbono que está fazendo 3 ligações diferentes. Aliás, 3 ligações iguais, que estão ligadas a um CH3. É um grupamento metil ou metila, CH3. Agora esse carbono aqui, ó, tá ligado a um NH2, tá ligado a esse grupamento metila, tá ligado a toda essa estrutura do anel aromático e tem mais uma ligação que é, obviamente, com o meu hidrogênio. Prontinho, achamos o nosso carbono quiral. Esse daqui não pode ser por quê? Me respondam aí. Vou deixar vocês pensando por que esse daqui não é um carbono quiral. Agora, nós vamos entender por que eu preciso saber o que é um carbono quiral, gente. Que loucura é essa? Vamos lá, deixa eu esclarecer umas paradas para vocês. A isomeria ótica estuda compostos quirais, ou seja, moléculas que não são idênticas às suas imagens especulares. Os isômeros óticos são capazes de desviar o plano de vibração da luz polarizada, que poderá ocorrer em 2 sentidos. Então, o que seria a luz polarizada? É uma luz que, quando emitida, seus raios se propagam apenas em um plano. A luz polarizada é diferente da luz que a gente tem em casa, que ele se propaga em vários planos, por isso que ele ilumina. Ele consegue se propagar por vários planos. Já a luz polarizada não, ou ela só vira para a esquerda ou ela só é desviada para a direita. Por que eles precisavam estudar isomeria ótica, né? Muito estranho a gente ter que estudar isso. Galera, a isomeria ela é utilizada muito na indústria farmacêutica e na indústria de alimentos. Então aqui eu tenho o exemplo do odor de laranja e do odor de limão. Olhando para essa estrutura, nós pensamos que ela pode ser uma estrutura igual. Elas são a mesma coisa, mas só que não. Se a gente for analisar essa estrutura num polarímetro, nós percebemos que o odor de laranja, ele desvia a luz plano polarizada para a direita, enquanto o odor de limão, ele vai desviar a luz plano polarizada para a esquerda. Não são a mesma molécula. Então, como assim quando ele dizia que a imagem é especular uma da outra? Porque é como se eu colocasse um espelho aqui no meio, como se ela estivesse olhando aqui para o espelho. Elas são a imagem uma da outra, porém elas não se sobrepõem. É como se elas estivessem invertidas. Se você cortar esse D-limoneno e sobrepor no L-limoneno, elas não vão encaixar. Eles não vão encaixar certinho. Então, eles são imagem, mas não se sobrepõem. Aqui no ácido 2-hidroxidopropanoico,
ele é destrógeno porque ele desvia a luz para a direita. E o ácido 2-hidróxido propanoico, ele é levógeno porque ele desvia a luz plano-polarizada para a esquerda. Sendo que, se a gente observar aqui, ó, nossa, uma imagem é igual, é a mesma molécula. Só que não, eles são uma imagem do outro. Porém, não se sobrepõem. Como eu faço para entender o que cai na minha prova? Cara, deixa eu falar um negócio. Quando eu digo que eles são a imagem um do outro, isso aqui é como se fosse um espelho, tá bom? Eles são a imagem do outro, não se sobrepõem. Eu digo que eles são enantiômeros. Se eles são como se eles fossem gêmeos. Mas cada um tem sua característica, entendeu? Então, eles são enantiômeros. Quando eles não são a imagem um do outro, nós dizemos que eles são diestereoisômeros. Mas ok, vamos focar no enantiômero por enquanto. Como é que cai na prova? A prova vai te perguntar assim: Amado, me diga quantos isômeros oticamente ativos nós temos? Aí você vai pegar a sua fórmula e vai elevar a N. 2 elevado a N. Sendo que N é o número de isômeros quirais. Aliás, de carbonos quirais. Isômeros quirais não, tô doida. 2 elevado a N. Sendo que N é o número de carbonos quirais. Quem são os carbonos quirais? Os carbonos que têm 4 ligantes diferentes. No segundo exemplo, nós temos isômeros oticamente inativos, ou seja, 2 elevado ao número de carbonos quirais menos 1. Aí a questão vai te perguntar: quantos isômeros oticamente ativos vocês têm nessa molécula aqui? Aí vocês vão lá procurar o número de carbonos quirais na molécula X, que a questão te fornecer. Ou ela vai te perguntar qual é a quantidade de isômeros oticamente inativos que nós temos em tal molécula. Conta o número de carbonos quirais e coloca na fórmula dos isômeros oticamente inativos. Estão me entendendo? Ou não? Dá uma pausa, volta um pouquinho, que vocês vão entender. Vamos nesse exemplo aqui da UERJ. É um exemplo de específica. 2 anabolizantes comumente encontrados em casos de doping em atletas são o sabutamol e a terbutalina. Ao comparar suas fórmulas estruturais, identificam-se funções orgânicas comuns a ambas moléculas. Considere os grupamentos funcionais que estabelecem ligação direta com os carbonos alifáticos em cada molécula. Nomeie suas funções correspondentes. Em seguida, identifique os átomos de carbonos terciários presentes no sabutamol e aponte o número de isômeros óticos ativos na terbutalina. Deixa eu pegar aqui minha canetinha e a gente já vai resolver esse problema. Galera, carbonos alifáticos são os carbonos de cadeias abertas. Então, ó, cadeia aberta é essa daqui, ligados ao aromático. Ele está perguntando quais são as funções correspondentes. As funções são álcool e amina. Funções álcool e amina. Agora, identifique os carbonos terciários. Carbonos terciários são carbonos que estão ligados a 3 outros carbonos. Então, onde ele quer o carbono? Não, sabutamol. Então, vamos focar aqui no sabutamol. Carbono terciário. Ó, esse carbono aqui, ó, porque está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Esses aqui são tudo CH3, ó. Essa patinha de galinha aqui do final. Então, achamos o primeiro carbono terciário. Aqui, esse carbono aqui, ele é primário, secundário ou terciário? Tá ligado a um carbono só. Então, ele é um carbono primário. Esse daqui, onde tem embaixo do OH, tá ligado a 1,
2 carbonos, então ele é carbono secundário. Esse daqui da pontinha tá ligado a 1, 2, 3 carbonos, achamos um segundo carbono terciário. Deixa eu botar um Tzinho aqui. Aqui ele tá ligado a 1 carbono, 2, 3, mais um carbono terciário. Pronto, já achamos os carbonos terciários do sabutamol. Agora ele está perguntando o número de isômeros óticos ativos da terbutalina. Vamos para a terbutalina. Primeiro, como é que eu vou saber o número de isômeros óticos ativos? Eu preciso achar o meu carbono quiral, o meu carbono assimétrico. Onde ele se encontra? Vou dar até um tempo para vocês pensarem onde ele se encontra. Ó, aqui, ó. Tá ligado a um OH, tá ligado a um fenol, tá ligado a essa estrutura aqui alifática aberta e tá ligado a um hidrogênio. Pronto, achei o meu carbono quiral. Camila, existem moléculas com mais de um carbono quiral? Sim, existem moléculas com 3 carbonos quirais, com 2. Só que nesse caso, eu já sei que no anel aromático eu não vou ter um carbono quiral. Eu sei que esse carbono daqui não é quiral, porque está ligado a 3 coisas iguais. E esse daqui que restou está ligado a 2 hidrogênios que estão ocultos, então ele não é quiral. Nesse caso, como é que eu faço para calcular? 2 elevado ao número de carbonos quirais, que foi iguais a 1. Então, 2 elevado a 1, que é igual a 2. Nós temos 2 isômeros óticos ativos da terbutalina. Prontinho! Vamos para a isomeria geométrica, também muitíssimo famosa e conhecida como isomeria cis-trans. Então, aqui, a isomeria espacial geométrica, ela vai ficar focada numa dupla ligação. Então, para existir isomeria geométrica, tem que ter uma dupla ligação. Quando eu tenho uma dupla ligação, eu vou analisar os carbonos que fazem essa ligação dupla entre eles. Ó, carbono ligado a carbono. Segunda coisa, esses carbonos precisam ter ligantes diferentes. Estão percebendo que ó, hidrogênio é igual a hidrogênio? Eu não tenho isomeria nesse caso porque esse primeiro carbono tem ligantes iguais. Porém, se a gente for observar o segundo carbono, ele tem ligantes diferentes, então, nesse caso, ele se encaixaria. Mas como o primeiro carbono tem ligantes iguais, eu não posso dizer que essa molécula formará um isômero geométrico. Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá, tem dupla ligação? Tem, maravilhoso. Já é o primeiro indício. Vamos analisar agora os carbonos que participam dessa dupla. Primeiro carbono tem ligante um hidrogênio e o segundo carbono tem ligante um CH3. Segundo caso, nós temos um ligante bromo e CH3. Maravilha! Cada um dos carbonos tem ligantes diferentes. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho uma isomeria geométrica. Tá, Camis, mas você falou do cis e trans. Agora a gente vai para a nomenclatura. Se liguem. Identificamos a dupla? Sim. Vamos dividir isso em planos. Ó, separei aqui, ó. Em planos. No plano de cima, nós temos hidrogênio e bromo. E no meu plano de baixo, nós temos CH3 e CH3. Eu tenho ligantes iguais no mesmo lado, então eu digo que é uma isomeria cis. Do outro lado, eu tenho carbono ligado a carbono, ligantes diferentes entre si. Tracei aqui, ó, dividir a minha molécula no meio. E daí eu tenho CH3 no plano de cima e CH3 no plano de baixo, lados opostos. Então eu digo que ele tem um nome de trans.
Lados opostos, trans. Mesmo lado, cis. Aqui nesse exemplo, nós podemos observar melhor isso. Observe abaixo as fórmulas estruturais espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, produto empregado como repelente de mosquitos. Tem o citronelol, citronelau, geraniol e limoneno. Considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos é igual a. Para a gente saber isso, a gente precisa identificar, analisar cada uma dessas moléculas. Citronelol, ele tem dupla? Tem. Vamos observar cada um dos carbonos. Esse primeiro carbono aqui tem ligantes iguais, que é o CH3, que está aqui, ó, na pontinha. Então, esse isômero não é geométrico. Ele não possui isomeria geométrica. Porque esse carbono tem dois ligantes iguais. Vamos para o citronelau. Mesmo caso. Carbono aqui, ó, dois ligantes iguais. Não rola. Não tem isomeria geométrica aqui. E aqui eu tenho uma dupla, Camila. Tá, mas eu estou ligada a um oxigênio. A gente não pode partir o oxigênio em dois. Então, isso vai acontecer ou entre dois carbonos ou entre dois elementos, como o nitrogênio, que pode fazer uma dupla ligação com o nitrogênio. A gente também pode analisar dessa forma. Geraniol. Mesmo caso de sempre. Aqui, ó, entre duplas ligantes iguais de um mesmo carbono. Então, aqui embaixo a gente não tem. Mas observando aqui, nós temos esse carbono ligado a esse carbono. Ele vai ter um ligante com CH3, outro ligante, essa molécula toda, essa partezinha de baixo. Vamos para o segundo carbono. Esse carboninho aqui, esse segundo carbono, ele está fazendo uma ligação com essa parte da molécula. E a quarta ligação dele está sendo com um hidrogênio. Tem ligantes iguais. Se tem ligantes diferentes, nós temos uma isomeria geométrica. Então, no geraniol existe uma isomeria geométrica. Por fim, nós temos o limoneno. Galera, carbono aqui, dupla com o segundo carbono. Só que, mesma coisa, mesmo ligante, ó, hidrogênio e hidrogênio. Então, aqui eu já não tenho uma isomeria geométrica. E nesse segundo caso, nós não temos isomeria geométrica quando nós associamos com cadeia fechada. Então, nesse caso, nós não vamos ter uma isomeria geométrica. Então, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos é igual a 1. Apenas o nosso geraniol. Segundo exemplo. Em algumas regiões brasileiras, é comum se encontrar um animal com odor característico, o zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol ligado à sua estrutura. Amores, grupo tiol é esse aqui, ó, SH. Esse é um grupamento tiol. E ele quer uma isomeria trans. Vamos analisar cada uma das moléculas? Vamos lá. Dupla ligação, check. Carbono com ligantes diferentes. Aqui, check. Aqui, não. Ó, hidrogênio ligado a hidrogênio. Não tem isomeria. Vamos para de baixo. Dupla ligação, ok. Carbonos com ligantes diferentes, ok. Segundo carbono, ok também. Grupamento tiol, lindo, ok. Agora vamos observar se ele é uma isomeria trans. Como é que a gente faz isso? Divide a minha cadeia. Dividir a minha cadeia em planos diferentes. No plano de cima eu tenho ligantes iguais, ó, hidrogênio e hidrogênio. Nesse caso, ele é cis, não é trans.
Segundo exemplo aqui, nós temos um enxofre. Dividindo a minha molécula, ele não é um grupamento tiol. E mesmo assim, olha, ligantes iguais no mesmo plano. Cis. Porém, isso não é um tiol. Não, isso aqui também não rolou. Vamos olhar aqui para de cima. Ó, carbono com o mesmo ligante, ligantes iguais. No. Restou esse daqui. Olha, dupla ligação, ok. Carbonos com ligantes diferentes, ok. Lados opostos, ligantes iguais em lados opostos. Ó, hidrogênio aqui embaixo e hidrogênio em cima. Então, isso aqui é uma isomeria trans. E assim chegamos ao fim da nossa aula de isomeria. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. E qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e até a próxima aula.